Ele não vai querer uma mulher que seja mais promíscua pra ser o exemplo pra filha dele. Tipo assim, eu não quero que a minha filha tenha como maior exemplo uma mãe que saía dando pra qualquer um e engravidou de um cara que não fez o seu papel de pai. Então, vou pegar aqui esse momento e ler as perguntas de vocês, viu? Porque eu valorizo cada um que tá assistindo a gente aqui. Também. E... Zoeira, não vou falar, brincadeira. Teve uma... Na hora que você tava falando Muito louco isso, tá, velho? Porque, ó, uma mulher... A hora que você tava falando sobre mulher que tem filho, mãe solteira, tudo mais, mãe solo, estão desmerecendo a mulher que tem filho. Quer ver como é rapidão? Que ele pegou e falou assim, então essa mulher que se tornou uma mãe solteira perdeu seu valor, e foi aquilo que você explicou, tá ligado? Por exemplo, a minha mãe, ela foi uma mulher, mãe solteira, porque meu pai, porra, eles se separaram, eu tinha 15 anos e tal. O Marcelão, que veio depois, Marcelão 1000 graus, viado. Minha mãe tá bem casada hoje, top pra caramba. Mas assim, ele conheceu uma mãe solteira. Só que, porra, ela não bancava mais os filhos. O que eu quero dizer? Minha mãe não era uma mulher sem valor, com menos valor, por ter filhos. Tá ligado? Não é essa a questão. E outras, são épocas diferentes também. Hoje em dia, a grande parte das mães solteiras que tem... É por isso que eu fiz a separação. Existe a mãe solteira e a solteira mãe. Entender, mano? É foda, né? Exatamente. Não, mas é o que pega no emocional. Você saiu dando pra todo mundo engravidando um cara nada a ver? Então fudeu. Aí sim. Exatamente. É desse tipo de mãe, de solteira mãe que a gente tá falando, tá ligado? Você deu pra qualquer um, tá ligado? Não é? Você tá dando pra qualquer cara que te engravidou, você nem sabe que é o pai. E ainda dei um exemplo pra mulher que tinha um relacionamento, engravidou, o cara pisou na bola, o cara traiu, ela terminou. Essa mulher tem um valor diferente da solteira que saía dando pra qualquer um, vivia na promiscuidade de se relacionar com vários caras cada final de semana e acabou engravidando de um cara que não tinha compromisso nenhum. Essa mulher não vai ter o mesmo valor do que a mãe solteira. Só que assim, não importa, isso não quer dizer que a mãe solteira em si, nem até nas duas, seja uma pessoa ruim. Só que claramente a gente vê que uma tem uma tendência à promiscuidade muito maior do que a outra. Isso é claro. Isso, pra quem é um homem de valor, ele vai colocar isso em questão. Ele não vai querer uma mulher que seja mais promíscua pra ser o exemplo pra filha dele. Tipo assim, eu não quero que a minha filha tenha como maior exemplo uma mãe que saía dando pra qualquer um e engravidou de um cara que não fez o seu papel de pai. E outra, as consequências que isso causa na criança que não teve um pai presente, entendeu? A maioria das pessoas que viram prostitutas e dos caras que roubam não tinham pai presente. Então você ficar passando pano ou passando a mão na cabeça de uma mulher que dá pra qualquer um e engravida de qualquer um, é você, mano, fuder com a sociedade, literalmente, tá ligado? Então irmão, não dá pra passar pano. Só quando a gente tava parado, só pra ficar muito claro, velho. E ninguém tá tirando o fato de que esse cara é um bosta também. Exatamente. Ninguém tá passando a mão na cabeça desse cara. É um merda tá também. Exatamente. Ninguém tá falando isso, não. Isso. Ela falou que esse papo tá muito red pill. É a realidade, tá ligado? A realidade dói. Algumas pessoas vão achar ruim, outras não. Mas a gente fez questão de pontuar aqui que existem mães que são diferentes, tá ligado? A minha mãe foi mãe solteira, tá ligado? Então... E é diferente também. E outra, é uma época, a nossa mãe, ela não viveu na época de Instagram, ela não viveu na época de Tinder, não viveu a época de OnlyFans, ela não viveu a época de ficar se cultuando o próprio corpo pra ter atenção e validação de outro macho. A sua mãe provavelmente tinha pai e mãe, não tinha? A minha mãe também tinha pai e mãe. Hoje em dia, essas mães solteiras não tem nem pai, porra. Já é filho de uma mãe solteira que se transformou em uma outra mãe solteira. Então não tem orientação, não tem filtro, não tem valores, não tem família, não tem freio moral, não tem freio religioso, não tem freio de nada. E aí é óbvio que essa pessoa não vai ter o mesmo valor que uma mulher que era mãe antigamente. Tá ligado? Antigamente nem tinha essa questão de assumir. Tipo assim, era pô, alguns homens em questões tipo assim, pô, ela realmente agrega valor? Pô, eu, por exemplo, você tem a sua mãe como exemplo, eu tenho a minha mãe. Cara, eu gostaria de me relacionar com uma mulher que tem os mesmos comportamentos que minha mãe. Os mesmos cuidados com a casa, os mesmos cuidados com o relacionamento, a predisposição em querer fazer as coisas do jeito certo. Eu gostaria. Tanto que a minha namorada, ela pega, às vezes, minha mãe como um exemplo para certas coisas, para como agir. Entendeu? Por quê? Porque minha mãe é um exemplo. Isso quer dizer que, só porque ela é uma estrela ruim? É óbvio que não, mas entra na questão que eu falei. É uma outra geração. É uma outra cultura. Os caras vão falar que a gente tá defendendo com a nossa mãe, cara. Exatamente, mas não, a gente acabou de defender a mãe solteira que, pô, o cara traiu, tá ligado? O cara ela tava num casamento merda, sei lá, agrediu, tem isso, acontece isso. Essa mulher exatamente. Então, isso que é muito louco na internet, mano. A pessoa que tá comentando, ela falou que acha errado. A gente tá colocando todas as mães solteiras. A sua fala que tá vindo, né? Mas eu tô junto aqui. A gente tá colocando a mãe solteira no mesmo balaio, todas. Mas você tá dividindo em 60 fases, em 60 lugares, vamos dizer assim, tá ligado? Essa mulher que passou por isso, que foi abandonada por um canalha, que parecia que ficou com ela um tempo e não sei o que, era um merda, que traiu ela e ela preferiu sair. Exatamente. Ninguém tá falando que essa mulher não presta. Sim. Não, mas eu entendi o que elas estão falando em relação a baixar o valor.
Assim, eu acho que falta um pouquinho de honestidade na mãe solteira, tá? Não tem como ela querer falar que ela não teve que baixar a régua pra ter um relacionamento. Porque o homem que tem valor, ele vai acabar priorizando a mulher que não tem filho de outro cara. Cara, é instintivo, tá ligado? Cara, eu não sei em que parte do reino animal existe um macho que vai assumir filho de outro macho. Eu não conheço, tá ligado? Isso só acontece com o ser humano. Então, isso não é instintivo. O homem, ele vai se doer. Só que o homem, ele tem consciência, ele não age como animal. Então, ele vai olhar pra outras coisas além disso. Sim. Então, pô, se essa mulher realmente agrega valor na minha vida, eu acho que vale a pena. Só que, de regra, não é isso que acontece nos dias de hoje. Eu vejo isso aconteceu com a minha mãe e com o meu pai de criação, meu padrasto, entendeu? Então, assim, ele era solteiro, ela era mãe solteira, ela agregava um valor que ele não encontrava em outras mulheres, era a mulher que ele tinha acesso, juntou, casou, e estão aí até hoje. Só que hoje em dia, você vê homens que não têm valor pra se desenvolver, que não têm acesso àquele nível de mulher, e aquele nível de mulher que agora tem um filho e não consegue as melhores opções porque esses caras não querem ela porque tem filho, ela tem que baixar a regra e ficar com esse cara. Se elas forem honestas, elas vão falar, pô, eu não ficaria com esse cara se eu não tivesse filho. Sim. Só que esse cara, ele me aceitou, esse cara tá sendo bom pra mim, ele tá fazendo um papel que o pai não fez. Então, pelo meu filho, pela minha família, ou por ter essa ajuda, eu vou valorizar esse cara. Por mais que ela não admire, não ache esse cara tão foda quanto o cara que fez o filho nela. Mas ela, por respeito ao filho, por querer fazer as coisas dar certo, ela vai lá e aceita. A mulher é capaz de fazer isso. Da mesma forma que o homem foi capaz de assumir uma mulher com filho. Isso quer dizer que ela vai ter menos valor? Não. Só que o risco não muda. O que eu falei sobre o risco, por que eu bato nessa tecla e sempre vou orientar pro cara desenvolver o valor dele e conseguir uma mulher que tem um filho dele e não de outro cara. Pra ele não cair num golpe de uma pensão suspeitiva. Pra ele não correr o risco de ser prêmio de consolação e só tá com uma mulher porque ela teve que baixar a régua, tipo, meio que por dó, não porque ela enxerga esse cara como mais foda, porque, pô, você tá com alguém sabendo que ela estaria com outro homem que não seria você se ela não tivesse filho, ou que ela não te acha tão foda porque você assumiu o filho de outro cara. Porque isso acaba acontecendo. A mulher, ela pode não assumir. Nenhuma mulher... Poucas mulheres vão assumir isso aqui na internet ou ao vivo, vão pegar e falar isso. Mas é uma realidade. Você vai olhar um homem que assume o filho de outro cara, né? Depois de você ter feito merda na vida, ter dado pro cara errado, né? Não ter se preservado, não ter tido um relacionamento com um bom homem, ter feito... Porque é isso, né? O sexto sentido da mulher funciona pra tudo. Mas pra escolher o pai da criança, nunca funciona. Tá ligado? É sempre o errado, é sempre o cara... Não, é porque ela tava buscando prazer, ela tava com um cara que despertava emoção, não com o cara que tava ali com ela que queria um relacionamento. Caralho, ela tava buscando prazer. Então isso fica bem claro. Aí uma mulher que só tava vivendo de prazer, buscando prazer, ela tem que ser valorizada como uma mãe que tava no relacionamento que passou por problema? Óbvio que não. É óbvio que não. Caralho, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo, vai muito além. Se você for puxar, cara, você não vai falar, pô, não, eu prefiro evitar. Só que é como eu falei, se o cara é um homem sem valor, se ele não é um cara de destaque, cara, é questão de escolha. Pô, a mulher, ela escolhe entre um homem rico, entre um homem pobre, né? É sempre o preconceito que elas têm. Ah, não me relaciono com pobre. Ah, não tem carro. Ah, não mora sozinho. Ah, não ganha 10k. Ah, não ganha isso. Ah, é calvo. Ah, é isso. Ah, é o Jurandir, não sei o que lá. Tem um monte de regra. Aí o cara põe uma única regra. Não, mãe solteira não vou querer. Aí você vem se doer. Pelo amor de Deus. Se o cara pode escolher entre uma mãe solteira e uma mulher que não tenha filhos, é preferência. E outra, é uma preferência lógica, não um preconceito. Ele pode ter muitos mais problemas por estar com uma mãe solteira do que com uma mulher que não tem filho. Acabou. E outra, eu nem falei do risco da traição. Da mulher, que mãe solteira, que tem contato com o pai da criança, e o pai da criança vai lá pegar a criança, vai lá visitar, dá uma rapidinha. E o que não falta de vídeo na internet exemplificando disso é absurdo, cara. Então por que eu vou correr o risco de ser corno, de pagar pensão pro filho que não é meu, de efeito de prêmio de consolação? Você acha que um homem quer isso? Você gostaria de ser isso? De ter risco de ser corno, de ser feito de prêmio de consolação, tá ligado? Não, você não vai querer isso. De tomar uma pensão. É que mulher não paga pensão, tá ligado? Mas você correria o risco? Você ia querer escolher esse tipo de mulher? Não, só se fosse a única opção. É fato, tá ligado? Então é uma questão de lógica, não é uma questão... Isso não torna a mulher, a mãe solteira, uma pessoa ruim ou algo do tipo, não. Só que são riscos que um homem que é inteligente não vai querer correr, tá ligado? Caralho, velho. Só isso.